Olá, tudo bem com você? Estamos de volta. Hoje o nosso último episódio do nosso podcast, do Papo de Cabeça. Desde segunda-feira nós estamos aqui todos os dias, às 20h30, falando sobre saúde emocional. E hoje a gente fecha em grande estilo, a gente fecha com chave de ouro. Hoje a gente fala sobre mindfulness. O que é isso? Ontem eu perguntei que palavrão é esse. Hoje você vai não apenas ficar sabendo, mas vai entender tintim por tintim e como é importante, como é uma chave poderosa aí para a tua vida e como geradora de saúde emocional. Se você não assistiu os outros episódios, assista, vai no perfil da nossa comunidade. Lá estão salvos todos os episódios, desde o primeiro até o episódio de ontem. Este também vai ficar salvo, tá bom? Hoje a gente fala, como disse agora há pouco, sobre mindfulness e bem-estar emocional. A gente recebe aqui o psicólogo Inei Ramos, psicólogo e membro da nossa comunidade. É um prazer, Inei, estar com você hoje aqui. Que bom que você pode estar conosco, é uma alegria poder receber você. Eu espero que seja um tempo precioso, como tem sido todos os outros episódios, eu tenho certeza que será. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite. É muito bom, na verdade, estar aqui nesse momento, né? Qual a igreja ela proporciona para as pessoas esse momento de construção de conhecimento, né? E que hoje nós vamos falar sobre mindfulness, um assunto que está sendo tão importante e tão aplicado na vida de algumas pessoas que conhecem, né? E aí hoje, se tem alguém na live que não conhece, vai saber como aplicar, né? Como é que faz isso no dia a dia. Então, assim, esse momento ele acaba sendo um momento de muita importância para a saúde mental das pessoas atualmente. Que Né? maravilha, que coisa boa. Eu sempre começo falando sobre algum dado, alguma pesquisa, enfim, que eu entendo que tenha alguma relevância como ponto de partida, como justificativa para a gente falar, para a gente abordar o assunto que a gente vai abordar. Então, eu estava lendo, estava dando uma observada, existe uma pesquisa que diz que no nosso país cerca de 19 milhões de pessoas sofrem de ansiedade e depressão, ou depressão. Essa pesquisa, ela aponta um crescimento de 1.290% de crescimento em consultas psiquiátricas e psicológicas, né, de psicologia e psiquiatria no ano de 2022. E como a gente falava aqui em off, ansiedade tem muito a ver com o futuro, a depressão muito a ver com o passado e mindfulness tem muito a ver com isso tudo. E aí eu entendo que a gente já começa com uma justificativa mas muito, muito plausível para dizer assim, vale a pena a gente assistir, vale a pena a gente aprender, vale a pena a gente aprender como usar isso no dia a dia, porque é de fato uma ferramenta muito poderosa. Então, para que a gente comece entendendo o que é mindfulness, como é que a gente pode definir essa prática de forma simples, né? Mais simplificada possível, como é que a gente pode entender o que é mindfulness? Certo, então, mindfulness seria você tomar a consciência do seu presente, né? Então, nós agimos muito no automático e isso aí também está muito ligado a uma questão de uma rede de modo padrão que acontece aqui dentro, né? Então, assim, essa rede de modo padrão vai fazer com que você simplesmente se comporte de uma forma que você não esteja tendo nem a consciência disso. Então, o mindfulness vai fazer você ter a consciência das coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? A nossa mente, por exemplo, se você, não sei se já aconteceu na verdade com você, né? Mas imagine assim, você comendo e de repente ali aquela comida já acaba, né? Por exemplo, uma vez eu já estava comendo um pão e aí quando eu coloquei minha mão assim na mesa, aí eu, opa, cadê o pão? O pão acabou, né? Então, assim, esse é o momento onde você vê que você não está ali no momento presente comendo, né? Sua mente simplesmente ela ficou ali vagueando, né? Então, assim, ela transitou essa mente, por exemplo, pelo seu passado e ela transitou talvez pelo seu futuro ou até mesmo ela buscou
um problema, né? No quesito de que esse problema ele precisa de uma solução. Então, assim, mindfulness vai fazer com que você volte essa sua consciência para o presente, aquilo que você está fazendo. Então, assim, se eu estou comendo um pão, se eu estou comendo um pão, tomando um café, eu tenho que prestar atenção nesse pão e nesse café. E que você pode olhar e falar bem assim, nossa, que é algo tão simples, né? Mas é algo simples que, ao mesmo tempo, passa a ser um pouquinho difícil de você introduzir, de você colocar em sua rotina. Mas hoje a gente vai aprender como colocar, introduzir isso na rotina e ver, né, qual é a dificuldade que a pessoa pode ter em relação a isso também. Mas então, em resumo, mindfulness seria você ter a consciência das coisas que se apresentam para você. Bom, é interessante, você falou de uma coisa simples, mas que é mais corriqueira do que a gente imagina, né? E que se manifesta mais do que a gente imagina também. Porque assim, eu estava pensando, você falando aqui e a minha mente, veja só, você falando aqui e a minha mente pensando, enquanto eu estou pensando, eu estou fatiando a minha atenção. Estou prestando atenção em você, mas a minha mente já está saindo para outro lugar. Isso tem muito a ver com isso, né? Mas eu estava pensando aqui, quantas pessoas, eu até falei isso na igreja outro dia desse, quantas pessoas estão lendo um texto bíblico, e aí pode abrir para qualquer texto, está lendo um texto e quando ele chega no próximo parágrafo, ele tem que voltar para o primeiro parágrafo, porque já não lembra mais do que leu lá no começo, porque assim, é como se a mente está vagueando. Tem gente que diz assim, olha, eu não consigo entender uma coisa, eu não consigo ler tal coisa, porque enquanto está fazendo e a mente foi embora, voou e está fazendo outra coisa, está pensando em outra coisa, quer seja lá na frente, quer seja atrás. Tem muito a ver com isso, né? E que isso, na verdade, vem de lá, né, da nossa evolução, dos ancestrais mesmo. Então, assim, em resumo, nós, né, buscamos mais a sobrevivência em si do que a felicidade. No quesito de que, olha, eu estou aqui lendo, vou citar o texto, né? Eu estou aqui lendo um texto bíblico. Tá, tudo bem. Mas aí, de repente, eu já estou pensando em outra coisa, sabe? Então, assim, meu foco não é mais esse texto bíblico. É um evento que aconteceu no passado que você quer ter esse controle, é um problema que você está tendo dentro de casa, sabe? Então, assim, nesse momento você não está em atenção plena ali, né? Você simplesmente está com essa mente transitando por outro local. Então, assim, é bem comum, na verdade, que a gente lembre de situações do passado, até mesmo querer ter um controle do futuro, mais por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Que nós herdamos. Então, a atenção plena seria uma habilidade que você vai desenvolver, essa habilidade. Então, assim, é um estado mental que você vai buscar alcançar. Perfeito. Assim, com isso a gente pode dizer que o mindfulness vai exigir de mim uma reeducação. Isso. Vai exigir de mim, eu tenho que me reeducar. Porque assim, é meio que o chip de fábrica já vem contaminado com essa ideia do pensar para trás e pensar para frente e não usar o presente para pensar para trás e pensar para frente e não para viver. E aí imagine quantas coisas você acaba perdendo de vivenciar naquele momento porque a sua memória, né, a sua mente ela está lá atrás ou lá na frente, né? O sistema que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele exige da gente muito esse multifunção, né? Esse multitarefas, que a gente seja muito multitarefas. Então, você está dirigindo e está ouvindo música e está alguns carros, e muitos deles já têm lá como você conectar o teu telefone para que você possa, enquanto está dirigindo, ouvir mensagem, fazer ligação, receber ligação, e então você está com a tua atenção fatiada a 1000, e isso dificulta esse processo de você focar no presente? Isso, sim. Na verdade, a nossa atenção tem a atenção seletiva, né, que é onde você presta atenção em uma única coisa só. E a nossa atenção dividida. Então, assim, eu consigo prestar atenção em mais de uma coisa. Só que, assim, o que vai prevalecer muito mais é a sua atenção concentrada, né? Então, a minha atenção plena, ou seja, eu focar somente em uma coisa. Então, assim, se eu focar no que o senhor está falando e, de repente, nos meus pensamentos, então, assim, são duas coisas, né? Ou eu vou conseguir focar no senhor, ou eu vou conseguir focar aqui nos meus pensamentos. Vai chegar um momento que ou eu vou tirar o foco do senhor e focar no meu pensamento, ou eu vou focar no meu pensamento. Alguma coisa vai se perder no meio do caminho aí. Isso.
Então, assim, existe essa atenção plena. Então, assim, vários estímulos demais para você, né? Então, assim, todos esses estímulos talvez acabem gerando em você até mesmo um estresse, né, no final do dia. Então, por isso que praticar a atenção plena, que inclusive você pode praticar a atenção plena dentro do carro, assim, ouvindo um som, alguma música. Entendi. Se a gente fosse pensar assim, de forma bem simples, de forma bem prática, assim, quais são os benefícios comprovados da prática do mindfulness? Assim, na gestão das nossas emoções, por exemplo. Sim. Então, mindfulness hoje, em relação à comprovação, existem estudos que comprovam, por exemplo, uma prevenção de uma depressão, uma redução da ansiedade dessa pessoa, melhora na autoestima dela, no relacionamento com outras pessoas. Então, assim, ela vai ter relacionamentos mais saudáveis também. E até mesmo no sistema imunológico dela. Então, vai dar uma melhorada nesse sistema imunológico. Tem estudos até mesmo que comprovam que pessoas que são internalizadas, mas que fazem essa parte, que estão internadas, fazem essa prática de meditação em si, de atenção plena, elas conseguem passar menos tempo ali dentro. Até porque, se você parar para pensar, mente e corpo são duas coisas que andam juntos, né? Não separadas. Então, aqui vai refletir muito no seu corpo. Melhor porque você sabe dessa questão do psicossomático, né? Isso, sim, sim. Por isso tem pessoas que aparecem manchas roxas, né, no corpo. Então, somatizou, né? No quesito de que, olha, eu estou com um problema e aí esse problema eu potencializo tanto ele que corresponde no meu corpo. Então, mindfulness ele acaba também tendo esse benefício no quesito da saúde em si. Então, são vários benefícios. Que, inclusive, por exemplo, não quer dizer que você, porque você pratica mindfulness, você não vai ter uma depressão, você não vai ter uma ansiedade nunca, né? Sim. Você pode sim ter, porém, pode chegar em uma intensidade bem menor, né? Por exemplo, se você para pensar em uma depressão, né? Então, a depressão, ela está muito voltada para você olhar o mundo com uma lente preto e branco. Então, assim, não faz sentido, né? As coisas para mim são tudo ruim, né? Nunca dá certo para mim, então não faz sentido eu viver mais, essa vida está muito ruim. Então é essa visão preto e branco que você acaba tendo do mundo. E mindfulness ele traz para você uma gratidão de você olhar para as coisas e você agradecer. Então veja que são olhares diferentes, né? Então isso é o que vai fazer com que essa pessoa ela possa ter depressão, pode, mas ela pode sair dessa depressão com muito mais facilidade com essa prática mesmo de mindfulness. A gente vê no dia a dia, tanto na igreja, ou seja, eu recebo pessoas para aconselhar com essas características e eu tenho certeza que você no seu consultório também recebe pessoas com essas características, que a característica de sempre se cobrar demais por conta de um passado, de um legado que foi trazido do passado, de como foi formado, do que ouviu ao longo do tempo, meio que de traumas que foram construídos e que fazem com que não se consiga olhar para frente de forma proativa, você fica preso a um passado. E outras que vivem naquilo que eu sempre chamo de a síndrome do e se, né? Que é e se não der certo, e se morrer, e se tiver uma doença, se isso, se aquilo outro. A gente vive nessa geração muito para o extremo de um lado, para o extremo do outro, e assim, a gente vê até pela pesquisa que eu coloquei, 1.290% de aumento. Isso é estrondoso. A gente viveu uma pandemia que, né, 2020, que para cá mudou muita coisa nesses entendimentos, nessas situações, e você falando aí dos benefícios que são benefícios comprovados e tal, e que de fato porque se a gente vai ver isso, hoje a gente entende ou fala em mindfulness, mas a gente vai ver, por exemplo, a Bíblia falando sobre meditar. Então, que meditar é diferente de ler. Você leu, e meditar é você parar e você pensar, você refletir, você contemplar. E com a correria do dia a dia, as pessoas perdem essa capacidade de contemplar. Você passa o dia inteiro e você não consegue contemplar mais nada.
Você não consegue contemplar a beleza do dia, a beleza das pessoas, a beleza de um ato, de uma atitude. E você falou aí, imagine como melhora os relacionamentos, porque eu desfruto de um café que eu tomo com alguém, de uma conversa que eu tomo com alguém, de um olhar que eu recebo de alguém, de um abraço que eu recebo de alguém. Isso pode parecer muito a romantização das coisas, mas não é. E isso tem um poder maior que a gente imagina, né? Que, inclusive, a nossa geração é essa, né? Sair para conversar e todo mundo... Exatamente. A gente falava sobre isso ontem. O quanto nós estamos desconectados, mesmo estando nas mesmas mesas. E eu estava dizendo isso, né? Que alguém disse que a tecnologia, nesse sentido, as redes sociais, enfim, elas aproximam os distantes e distanciam os próximos. E aí você não é difícil de você encontrar no restaurante ou em qualquer lugar, famílias sentadas à mesa, onde cada um está com o seu aparelho. E eu dizia isso ontem, que antigamente, não é tão antigamente, mas as famílias se reuniam diante de um aparelho de TV. E ainda que todos estivessem entretidas ali, estavam todas juntas e entretidas na mesma coisa. E eles faziam interagir entre eles, afinal de contas eles estavam vendo a mesma coisa, cada um deles estava colocando as suas reações, as suas emoções. Hoje não. Estão todos na mesma sala, mas cada um tem o seu próprio aparelho e está vendo e ouvindo aquilo que lhe apetece. E isolando-se um do outro, perdendo momentos que são importantes, né? E isso tem sido um dos fatores de isolamento, dessa quebra de conexão social e que gera muito ansiedade. E a gente conhece casos de crianças já vivendo com ansiedade, sendo tratada por conta de ansiedade. Então, assim, como é que, diante dessa correria do dia a dia, dessa perda da habilidade de parar e refletir, de parar e prestar atenção na beleza minuciosa das coisas, como é que a gente pode incorporar o mindfulness na rotina diária? Como é que a gente pode... Eu não vou dizer técnicas, porque a gente vai abordar isso até adiante, mas assim, como é que a gente pode incorporar? Qual o processo para a gente iniciar? Quando está em caramba, eu preciso disso para a minha vida. Como é que eu posso iniciar? Assim, você não vai ser um praticante sênior, você vai ter que começar lá do princípio, começar a renegociar algumas coisas. Como é que começa esse processo? Então, assim, mindfulness você consegue introduzir ele em sua rotina em coisas muito simples, né? Aqui tem uma água. Então, assim, se eu for beber essa água, eu posso simplesmente beber ela no automático. Então, eu bebo rápido porque eu preciso falar com o pessoal, né? Então, aí eu deixo de contemplar algo, né? Só que, de repente, se eu pego essa água, bebo essa água, sentindo o gosto dessa água, passando um pouquinho mais de tempo com essa água na boca, né? Isso aí eu estou praticando mindfulness. Então, eu estou descrevendo. Então, mindfulness você acaba utilizando os sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Você utiliza os sentidos para que você consiga descrever essa experiência. E isso traz você para o presente, para aquilo que você está fazendo. Aí lembra do que eu falei, né? Nossa atenção. Ou atenção dividida ou atenção concentrada. Então, eu escolho prestar atenção no agora, que é eu bebendo essa água. Então, assim, não coloque, por exemplo, metas muito grandes, sabe? Coloque metas que são metas que realmente você consiga ali alcançar ela. Porque senão, eu conheci mindfulness hoje e de repente eu já quero introduzir ela. Vou virar um monástico, vou subir num poste e ficar ali meditando durante um ano seguido, não vai conseguir. Mindfulness, por exemplo, envolve meditação, né? Digamos que, pronto, vou começar vou meditar por 1 hora de relógio. Só que se você não tem essa prática, será que realmente você vai conseguir 1 hora de relógio meditando? Claro que não, né? Você vai passar 1 hora de relógio em posição ou aparentemente meditando, mas pensando no passado e no futuro, né? Tá ali, quando eu terminar aqui, eu preciso fazer tal coisa. Tem tal coisa me esperando, né? Vai ser muito isso. Então, é melhor você colocar algo simples. Então, digamos, me acordei, né? É melhor que você introduza no início da manhã do seu dia. Então, me acordei, o que é que eu vou fazer? Vou escovar os dentes, por exemplo. Então, se eu vou escovar esses dentes, eu vou pegar a minha escova de dente, eu vou pegar a minha pasta, eu vou olhar, eu colocando essa pasta, né, na minha escova de dente, eu vou
perceber eu levando ela até a minha boca. Quando eu colocar na minha boca, eu vou tentar descrever qual é o gosto dessa pasta de dente. Então, como é? É doce, é azedo, é amargo, como é o frescor também, né? Então eu começo a fazer essa descrição. Então depois eu vou enxaguar a minha boca. E aí quando eu enxago, eu estou ali prestando atenção em cada movimento desse que eu estou fazendo. Então eu estou vivendo o presente naquele exato momento, contemplando as coisas como elas são, sabe? Se eu tenho um problema para resolver, por exemplo, na manhã, aquele problema não vai ser resolvido naquela hora que eu estou escovando os dentes, ele vai ter que ser resolvido em outro momento. Então, o agora é escovar os dentes, é o que eu tenho para mim. Então, você pode aplicar, colocar na sua rotina em relação a algo muito simples. É melhor você introduzir isso no início da manhã, porque sua mente não está com muitos estímulos ainda, né? Você está iniciando. Então, não está com a sua atenção, sua mente não está cansada ainda. Então, vai ser mais fácil para você. Então, tomando um café, comendo alguma coisa no início da manhã, escovando os dentes, tudo isso você está introduzindo aí na sua rotina. Entendi. Dá um treinamento mesmo, né? É um treinamento. Sim. É um treinamento. A gente poderia dizer que é um recondicionamento do cérebro, né? Dos sentidos. Né? Eu não diria forçar, mas você recalibrar a tua velocidade de pensamento no sentido de, sabe, um pensamento muito, sabe, como se tivesse uma bolinha de ping-pong dentro, assim, tudo muito alvoroçado, e você conseguir regular para que você possa sentir as circunstâncias, cada uma delas, todas elas no seu tempo. Tal. Isso vai ajudar, possivelmente, em você não perder o sono com o problema que você só vai poder resolver amanhã. E amanhã, de 10 horas da manhã, ou seja, se você acorda às 7 até às 10, você não vai poder ter contato com esse problema, portanto, que não tem remédio imediato estar. Então, é muito esse treinamento mesmo, esse passo a passo, começando nessas minúcias, nem coisas simples, em detalhes simples. É como o detectar que você comeu o pão e não percebeu, né? E essa coisa de você falando de água, de café e tal, e eu pensando aqui, eu gosto muito de sabores, eu particularmente gosto muito de sabores, eu sou muito seletivo com sabores e descritivo com sabores. Então, eu gosto muito de café e que às vezes eu tenho 2 ou 3 tipos de café diferentes. Então eu penso, esse aqui ele tem um sabor mais assim, um sabor mais. Isso é, de certa forma, também ou que não seja, eu não sou um praticante, mas é uma forma também de você praticar, né? Você parar, degustar, essa coisa do degustar, do sentido, por exemplo, eu tomo um café sem açúcar. Então eu tomo um café e depois do café eu tomo um pouco d'água para poder eu sentir qual o paladar posterior qual o resíduo de sabor que aquele café me deixa após eu tomar. Então, eu busco essa minúcia aí. Não significa dizer que eu sou um grande praticante de mindfulness, mas assim, tem muito a ver com isso, né? Desse perceber as coisas na minúcia e todas elas no devido tempo, né? Sim, sim. Até porque, na verdade, a nossa sociedade agora ela é aquela onde você tem que sempre estar vivo, sempre estar fazendo alguma coisa. Então, quando você para prestar atenção, você simplesmente se acorda, toma banho rápido, escova os dentes rápido, você toma um café da manhã muito rápido, que nem sentiu nem o gosto do café direito, e depois você sai correndo para o trabalho. O resultado disso é que tem pessoas que tomam café da manhã e depois nem lembram o que comeu de manhã. De tão rápido, porque já comeu no automático, né? Sim, sim. O que você falou, essa coisa de você começar e iniciar isso é um processo e tal. Se a gente pensa que iniciar, suponhamos, alguém diz, não, eu faço isso aí, sou a pessoa que faz isso. Qual o próximo passo? Tipo assim, alguém que quer praticar algo, você falou de meditação e tal, vamos avançar nessa etapa. Qual seria uma etapa mais hard, mais pesada, tipo, eu sou agora um praticante e vou crescer nessa prática e quero ser alguém que domine isso e utilize isso na vida de forma cada vez mais intensa. Fala uma etapa a mais aí nesse processo. Você está falando no sentido de técnica. Isso, no sentido de fazer mesmo. Isso, né? Exato. Então, tem várias técnicas, na verdade, que podem se utilizar em relação a mindfulness, né? Por exemplo, tem o escaneamento corporal. Então,
escaneamento corporal, você vai começar a prestar atenção em cada parte do seu corpo. Por exemplo, você sente seu óculos no seu nariz nesse exato momento. Sua consciência antes, ela estava voltada, a sua atenção para esse óculos. Não, às vezes às vezes eu faço assim e eu consigo enxergar né, o ar ao redor, né, da armação. Mas dificilmente a gente, a não ser que ele esteja incomodando, né? Mas normalmente a gente põe que faz parte da visão. Então você acaba não prestando muita atenção. Sim, sim. Então o escaneamento corporal é isso. Então você começa a observar, né? Então assim, eu observo os meus glúteos, por exemplo, no assento da cadeira. Eu observo os meus pés, que estão os dois tocando no chão. E aí eu começo a observar as minhas panturrilhas. E eu observo a minha coxa. Então assim, é todo esse escaneamento corporal que você está fazendo, que está, na verdade, fazendo com que você venha em busca desse estado mental que está voltado mesmo para o presente. Então você vai observando cada parte dessa, né? E aí pode fazer uma pesquisa depois mais detalhada, né? Porque tem pesquisas que você coloca, por exemplo, no YouTube, né? Então assim, você vai ouvir e você vai começar a fazer de acordo com a indicação lá do vídeo, por exemplo, né? Do YouTube. Sim. Então, assim, vai ser uma técnica e todas as técnicas, por exemplo, de mindfulness mesmo. Você vai ter que aplicar, só que assim, não é aplicar quando você estiver se sentindo ansioso. Não. Todas as técnicas de mindfulness você tem que aplicar antes. Não só do mindfulness, qualquer técnica mesmo, estratégia, para lidar com qualquer problema, eu preciso aplicar antes para que o meu cérebro ele entenda que isso é importante. Sim. Então, assim, se ele entende que é importante, ele armazena ali na memória de longo prazo, né? Então, eu vou levar comigo por um tempo. E na hora que for necessário aquele conhecimento, aquilo vem à tona. Né? Ou seja, não é tipo, eu estou mal, então eu preciso aprender sobre mindfulness. Não, você não vai nem lembrar, na verdade, né? Então, imagine, não vai ter foco para isso, né? Imagine, por exemplo, você tendo uma crise de ansiedade e nessa crise de ansiedade, você nunca praticou mindfulness, né? Digamos assim, a primeira vez aqui agora você está tendo esse contato comigo, então eu estou te explicando como aplicar mindfulness na sua vida. Só que depois acabou aqui, você foi embora e não aplicou nada. Digamos que 2 semanas depois você teve uma crise de ansiedade. Então, é bem provável que você seja ali sequestrado pela sua emoção. Isso, então, sequestrado por essa emoção. Será que você vai conseguir ter essa racionalidade de você lembrar dessa estratégia se você não praticou ela antes? Não vai, né? Não vai. É bem provável que você não tenha a recordação, não saiba como é que você faz naquele momento. Talvez até depois da crise você pare e pense assim, poxa, eu poderia ter, mas ter feito aquilo, tal, Sim. feito isso, feito aquilo, teria dado certo. Só que naquele momento, como você falou, a mente foi sequestrada e a crise de ansiedade vai levar você apenas para aquela questão relacionada ao gatilho da ansiedade. Né? Existe um momento, na verdade, que o seu emocional ele fala muito alto. E aí depois desse emocional vem a racionalidade. E aí é onde há a integralização desse cérebro, né? Então, tanto do seu lado racional quanto do seu lado emocional. Então, no momento emocional, não tente trazer racionalidade, porque não vai dar certo, né? Então, só depois que essa racionalidade vai vir. Então, assim, depois você vai conseguir pensar, né? Realmente, eu poderia ter praticado aquela estratégia que Ney acabou mencionando, né? Só que eu não consegui lembrar dela. Então, por que será que você não conseguiu lembrar? E as pessoas, vale ressaltar também que as pessoas elas estão muito imediatistas, né? Então, se eu quero fazer algo, eu quero resultado logo. Por isso que, talvez, seja por isso que as pessoas também fazem tanto uso de medicação, né? Como, por exemplo, os calmantes, né? Uma medicação calmante. Essa pessoa toma e de repente ela já está ali, já isso. Fabrica um estado de espírito. Digamos que se sentindo melhor. Se eu estou tendo uma crise de ansiedade e eu tomo, sei lá, um diazepam, de imediato ali, demorou uns minutinhos, eu já começo a ficar mais tranquilo. E aí essa pessoa ela acaba esquecendo que tem técnicas comportamentais, que tem técnicas cognitivas que ela pode utilizar naquele momento e que justamente são essas técnicas, né? A gente aqui, por exemplo, mindfulness a gente está trabalhando com algo que tem resultado a longo prazo, né? Não é um resultado a curto prazo.
É uma construção. Só que as pessoas elas acabam buscando esse caminho mais fácil, aquele caminho que vai ser rápido. Só que esse caminho rápido, às vezes, ele acaba tendo um preço. Ele é destrutivo, na maioria das vezes é destrutivo, né? Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que ele estava tendo crise de ansiedade e tal, enfim, ele foi no médico, e o médico disse, ó, você vai tomar clonazepam. Ele passou clonazepam para ele. E ele disse para mim, só, eu estava indo para o trabalho, ele trabalha numa outra cidade e ele viajava em torno de uns 30 quilômetros. E ele disse, Danilo, eu estava viajando e no meio do caminho eu passei a mão no bolso da camisa e eu tinha esquecido o comprimido. No momento em que eu percebi que eu tinha esquecido o comprimido, eu entrei em uma crise de ansiedade. Tive que parar o carro e me faltou ar, eu comecei a tremer, o pessoal que estava passando na estrada parou e me socorreu e eu tive que ser levado para casa, porque eu não tive nem condições de dirigir, porque ele esqueceu em casa o comprimido. Veja aí que já virou uma muleta emocional, né? Você, tipo assim, não é nem eu tomar, só eu saber que eu não trouxe. Já gerou aquilo ali. Veja só o quanto, tipo, isso tem a ansiedade no sentido de eu não trouxe o remédio que pode me curar se eu tiver uma crise de ansiedade. E se eu tiver uma crise de ansiedade e acabar tendo a crise de ansiedade em pensar que terá uma crise de ansiedade e não terá o remédio para parar. Veja que ciclo destrutivo e que para se cuidar você precisa daquele fármaco, né, daquele psicotrópico e você vai tomar aquilo ali e você diz assim, não, esse aqui é o meu remédio, não posso viver sem isso aqui. Mas assim, vamos lembrar que nós não estamos aqui Não, descriminalizando claro. o uso de medicação em si. O uso da medicação ela vai ser muito importante no quesito de que, em alguns casos, a pessoa ela vai sim precisar fazer a terapia e ela vai precisar usar essa medicação, porque sem essa medicação ela não vai conseguir se acalmar para aprender aqui na terapia e buscar aplicar. Isso, exatamente o que você falou. Até porque em crise você não vai aprender, então você precisa estabilizar para poder aprender. O que eu estava pontuando é o fato de que tem pessoas que, por estarem usando, eles não estão usando para se estabilizar e buscar sair dessa circunstância. Eles já começam a usar como uma espécie de muleta. Tipo, eu não vou sair disso aqui, então eu preciso sair da minha vida. E isso é muito destrutivo, né? Esse comportamento que você está falando é o que a gente chama de comportamento de segurança. Que geralmente as pessoas elas acabam desenvolvendo, né? Então, assim, comportamento de segurança é aquilo que vai me deixar seguro. Se eu vou fazer uma viagem, eu faço essa viagem tranquilamente, se eu estiver com minha medicação aqui. Mas se eu não estiver com essa medicação, veja, né, eu estou com a medicação. Então, eu com a medicação viajo tranquilamente, sem nenhuma crise. Mas se eu perceber que eu não estou com essa medicação, eu tenho uma crise de ansiedade. Então, por que será que você teve essa crise de ansiedade? Porque você acabou desenvolvendo um comportamento de segurança, né, de andar com essa ansiedade. Ou com essa medicação. E imagine quantas outras coisas, né, quantos outros comportamentos, na verdade, que são desadaptativos, as pessoas acabam desenvolvendo. Né? E aí, comportamento desadaptativo são aqueles comportamentos que causam um alívio em você, mas é um alívio momentâneo. Então, ele não te ajuda. Né? Por exemplo, uma medicação, ela não dá para você uma resolução do problema. Né? Então, a medicação ela não faz com que você enfrente seu problema dentro de casa, né? Enfim, coisas que você aprende, na verdade, na terapia que você precisa praticar, né? Eu sempre digo aos meus pacientes, olha, você tem uma medicação SOS, né? Aquela medicação de urgência. Mas, quando você começar a sentir, assim, essa sua ansiedade chegando, comece a fazer as técnicas que você aprende aqui em terapia primeiro. Porque o que é que acontece? Um sintoma fisiológico, ele leva a outros sintomas fisiológicos. Por quê? Porque você acaba olhando, percebendo esse sintoma que você está tendo, digamos assim, meu coração está acelerado. Então, se meu coração está acelerado, eu foco nesse meu coração acelerado. E aí, quando eu foco nele, eu tenho algumas interpretações sobre esse coração acelerado. Sim. Qual é? Eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco agora. Então, eu ter essas interpretações vai fazer com que desenvolva os outros sintomas. Efeito cascata. Isso. Vai desenvolver os outros sintomas. Por isso que Martinez ele entra como uma forma de que, olha,
Eu vou perceber, mas eu não vou julgar. Eu percebo que meu coração está acelerado nesse exato momento. Se você para pegar uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, se você perguntar para essa pessoa que só tem ansiedade, porque ansiedade todo mundo tem, né? Sim. Então, que tem ansiedade, falar assim, em algum momento você sente seu coração acelerado. Em algum momento ela deve sentir o coração dela acelerado. Só que ela não vai se desesperar e entrar em uma crise, porque ela vai perceber, tá, meu coração está acelerado, pronto, segue a vida dela. Que nesse caso, essa ansiedade aí não é patológica. Tá? É aquilo que é o... A ansiedade natural, que faz nós parte temos, do todo mundo ser tem. humano. Sabe? Isso. Então, assim, ela vai perceber que o coração dela acelerou naquele momento, só que ela aceitou, né? Ou seja, tá, tudo bem, tem uma reação aqui. Faz parte desse pé que de ansiedade por estar recebendo alguém ou alguma coisa, ou da expectativa de algo que vai acontecer ou está acontecendo. Isso. Já a pessoa que tem transtorno de ansiedade, não. Ela simplesmente vai perceber esse coração acelerado e ela vai começar a fazer essas interpretações que vai desencadear outros. Por isso que eu digo, né? Por exemplo, outra técnica de mindfulness. Você fazer uma respiração. Né? Então, assim, digamos, a respiração diafragmática, quando você coloca a mão no peito e a mão na barriga. E aí, isso vai ser só para você controlar. Então, vou inspirar, puxando esse ar pelo nariz. E só a minha barriga sobe, só a mão da minha barriga vai levantar. E a minha mão do tórax ela vai ficar parada. Então, se eu fizer, já percebi que estou respirando errado. Então, assim, essa mão é só para que você perceba que você está respirando de uma forma correta. A gente trabalha com música, a gente usa muito a respiração diafragmática. A ponto de repente, a gente está respirando e perceber que está respirando de forma diafragmática, entendeu? Assim, muito na barriga, né? E não encher o peito de ar, né? E isso aí eu estava vendo até um outro dia, isso como técnica para você se acalmar, tá, em momentos de crise de ansiedade, né? Isso. Então, assim, você vai fazer essa respiração e aí quando você vê que você já está tendo essa habilidade, está ótimo, fazendo corretamente, sabe? A barriga está subindo e descendo, então não preciso colocar a mão, porque a respiração ela é algo discreto. Então, eu respiro no ambiente que tenha várias pessoas, não vou chamar a atenção de ninguém. Então, você vai tomar a consciência. E aí, quando você, por exemplo, vai fazer uma respiração, que é uma técnica de mindfulness, você respira e começa a prestar atenção no seu ar entrando pelo seu nariz, de uma forma mais quente, e saindo um pouquinho, né? De uma forma mais gelada, digamos assim. Então, você vai percebendo isso e você vai percebendo o fluido da sua respiração e vai descrevendo para você, nesse momento, como é que minha respiração está, né? Ela está um pouquinho mais lenta, ela está um pouquinho mais acelerada, ela está ofegante, né? Como é que essa respiração ela está? Então, você vai descrevendo e nesse momento que você vai fazer e está descrevendo, você pode sair um pouquinho, né? Aquele seu modo padrão, ele pode entrar em ação no quesito de que seus pensamentos eles já começam aí. E aí, seu pensamento começou, o que é que você vai fazer? Você vai perceber que aquele pensamento ele está transitando na sua mente. Só que você não vai parar nesse pensamento ali para buscar resolver, retirar aquele pensamento. Porque quanto mais você tenta retirar algo, é aí que persiste e dá aquela ideia para você que dura muito tempo. Sim. Então, assim, o que você vai fazer? Tá, percebi esse pensamento, só que aí eu volto a atenção para minha respiração. Então, o foco que eu tenho agora é essa respiração. Então, eu volto a atenção para minha respiração. Estou inspirando, estou expirando, estou fazendo o quê nesse exato momento? E aí é você entender que seus pensamentos são feitos às nuvens do céu, né? Elas passam, eles passam. E aí você vai perceber que não, ele não vai durar para sempre, né? Seus pensamentos, eles não duram para sempre. A sua emoção que você tem não dura também para sempre, vai passar, né? Só que assim, também tem aquela outra questão de que, tá, você não questionou seu pensamento naquele exato momento, que o foco não era focar nesse pensamento que talvez ele traria para você uma certa angústia e iria tirar você do foco, que é a técnica, né? Sim. Mas em outro momento, quando você estiver mais racional em si mesmo, você volta naquele pensamento. Qual foi o pensamento que eu tive mesmo quando eu estava fazendo aquela meditação ou aquela respiração diafragmática? Então eu volto lá, pego esse pensamento e começo a fazer um questionamento em cima desse pensamento para que eu venha flexibilizar. Porque o que acontece, nossos pensamentos é o que vai influenciar na nossa forma, né, de sentir. Então, me fala como é que você pensa em uma situação que eu digo mais ou menos como é que você vai se sentir. Então, o pensamento ele vai ser primordial, né, nesse quesito de que eu devo modificar esse pensamento, né? Você falou sobre aqueles pensamentos de si, né?
Então, esse si que as pessoas pensam tanto, principalmente pessoas ansiosas, é uma distorção cognitiva, que seria, na verdade, uma forma de pensar que não está muito de acordo com a realidade. Então, a gente busca fazer alguns questionamentos, né, sobre voltar mesmo para o presente e ver se isso que você está pensando realmente tem evidências, quais são as vantagens e até mesmo a utilidade de você pensar dessa forma. E normalmente esse si está sempre ligado ao destrutivo, né, na maioria das vezes. Sim. E quando ao construtivo, me corrija se eu estiver errado, quando ao construtivo é um construtivo meio que utópico. Assim, você constrói um ideal desse e si, que é um ideal que vai frustrar você, porque não vai acontecer. Então, assim, esse si dificilmente vai trazer algum benefício de fato, né? Normalmente vai trazer malefício, normalmente vai desencadear ansiedade, e quanto mais ansioso você se torna, porque assim, como você falou, todos nós temos, de certa forma, todos nós temos ansiedade. A gente comprou uma coisa que está esperando chegar, ansiedade. Está esperando um parente chegar. Naquele dia, amanhã de manhã vai chegar um parente que você gosta muito. E naquela noite você dorme, sabe, inquieto, ansioso. No outro dia, amanhã de manhã, eu vou acordar e vou viajar para tal lugar, vou sair de férias. Aí você acorda de madrugada umas 3 vezes, olha no relógio. Então, essas ansiedades, elas existem, são naturais. Eu não sei se é assim que funciona, mas, por exemplo, eu vi alguém falando sobre pressão alta. Dizer assim, você pode, diante de uma situação X, a pressão dá aquela subida, você diz, opa, isso aqui não está correto. Mas não significa dizer que você é hipertenso. Mas, se você tiver começar a ter vários picos de pressão alta, vai chegar um momento em que você vai ser considerado hipertenso. Ou seja, quanto mais você se torna ansioso frequentemente, ou seja, quanto mais a ansiedade bate a tua porta, mas isso aqui é normal estar ansioso, isso aqui é normal, e você que se vê ansioso todos os dias com alguma coisa, você passa a andar bem próximo do limiar de um transtorno de ansiedade, né? Ou não. Sim, sim. E aí é justamente isso, né? É essa questão de simplesmente você perceber, né? Como é que anda o seu corpo. E é por isso olha os sinais, Mindfulness, por isso que Mindfulness ele vai trazer para você essa consciência, porque às vezes você até mesmo está no automático e não se percebe, não percebe que alguma coisa está errada. Inclusive eu estava comentando, né, que tem pessoas que andam uma vida tão agitada que aí quando elas param, começam a se sentir ansiosas, começam a se sentir deprimidas. Então, por que será, que elas começaram a se sentir deprimidas nesse momento? Será que aquele excesso não já era uma forma de estar meio que acobertando ali aquilo que ela tinha, né? Então, assim, todo excesso quer preencher um vazio, né? E só que agora você se depara com a falta desse excesso, você não tem mais. Então, você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar mais deprimido, né? Enfim. E Mindfulness ele vai ajudar assim, né? Ajuda nessa sua regulação emocional também, né? No seu bem-estar emocional. Então, quando ajuda aí nesse quesito, você vê que você melhora a sua ansiedade, que em contrapartida, talvez a sua pressão arterial diminua, porque a pressão arterial ela acaba também sendo tem fatores emocionais que envolvem, né? Isso, sim, é um dos sintomas da ansiedade. Você pode sim aumentar essa sua pressão. Então, assim, se você praticar mais, sua ansiedade diminui, a sua ansiedade diminui, essa pressão ela começa a regular mais, né? Medição e compulsão. Isso. Gente, a gente está chegando perto do final já, percebeu? Tá vendo como o papo rola rápido, né? Ele vai se envolvendo, e de repente a gente percebe que a gente já está caminhando para perto do fim do nosso bate-papo de hoje, né? A gente tá aí, eu sempre faço isso aqui uns 15 minutos antes, porque aí a gente já vai sabendo que a gente está caminhando para o final do nosso episódio, e consequentemente final desse período de bate-papo que a gente teve aqui durante essa semana. Hoje, infelizmente, a gente não pôde contar com a resposta das perguntas, a gente teve um problema de comunicação aqui para repassar as perguntas, mas tenha convicção de uma coisa: clareza você está recebendo, né? E técnicas, e não só técnicas, mas assim, caminhos. Por que caminhos? Porque muita coisa hoje
você pode pesquisar, você pode... Tem muita gente boa e muita gente séria falando sobre muita bobagem, tem como em todo canto sobre muita coisa, né? Mas também tem muita coisa, muita gente séria falando sobre mindfulness, sobre respiração, sobre, né, todo esse processo aí para você se aperceber das suas emoções e focar no momento, focar no agora. Eu sempre tenho dito isso quando prego, que o amanhã não existe. Tudo que a gente tem é o hoje. Então, assim, é muito importante a gente colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo aqui. Eu estou pegando várias coisas e vou utilizar aqui. Algumas delas eu faço normalmente. Eu pratico muito respiração. Eu sempre digo que, por exemplo, eu dormir. Dormir, para mim, é um processo de desligamento. Minha mente, ela demora muito para parar. Então, eu pratico muito respiração. Eu já fiz um programa mindfulness relacionado à questão de sono e melhora bastante. Ou seja, funciona de verdade, funciona mesmo. Então, assim, estou dizendo isso para você porque pode parecer que é conto da carochinha, sabe? Pode parecer um negócio meio esotérico, né? Mas não, isso é algo... para você não rola assim, né? Aquela crítica, aquela autocrítica que você Sim. tem. Você busca ser mais rígido com você. Então, assim, mindfulness ela traz para você essa ideia de que não, eu preciso aceitar. É igual o sono, né? Então, assim, se você não dormiu e acordou na madrugada, pronto. Aí você quer dormir. Quer dormir porque no outro dia você vai se acordar cedo. Então, aí tem uma falta de aceitação e você fica querendo que você induza no sono rápido. E essa tentativa de ser induzido ao sono rápido vai fazer com que você se sinta mais ansioso, sabe? Então, e se eu aceitar que eu estou com insônia hoje? Né? Se eu, de repente, começar a aplicar alguma técnica aí que você falou, né? De mindfulness mesmo, para que eu consiga relaxar um pouquinho e depois voltar ao sono. Né? Mas aí a questão do sono seria outro tema, né? Que estaria mais relacionado a uma higiene do sono. Quem sabe a gente senta de novo aqui para a gente poder concluir esse tempo, Elinei, muito precioso de passagem. Quais são os maiores vilões, os maiores obstáculos para que eu desenvolva, para que eu pratique mindfulness? Assim, maiores obstáculos, maiores inimigos que a gente enfrenta, olhando para o mundo moderno, olhando para nós mesmos, enfim. Quais são os maiores obstáculos, os maiores inimigos? O primeiro estaria relacionado a esse modo padrão, né? Como é que eu vou sair desse modo padrão, onde simplesmente eu estou ali e faço as coisas muito de forma automática. Então, nosso cérebro, né, ele tem uma tendência, nós, na verdade, né, temos uma tendência de economizar gordura. Então, assim, para que eu introduza um novo comportamento, vai demorar um pouquinho e eu preciso de uma certa disciplina, né, para isso. Então, assim, enquanto eu não modificar esse meu modo padrão, né, e colocar ali também aquele limitezinho, né, então, uma meditação, vamos colocar uma meditação de 5 minutinhos para fazer durante o dia, né, e depois eu vou aplicar mais nesse como, né, vou aplicar com outra coisa, mais simples também, de qualquer forma rápida, sabe? Então, assim, nisso eu estou saindo desse meu modo padrão, né? Eu estou saindo dessa vida onde todos os dias eu acordo, abro o olho, pego meu celular, respondo mensagem, depois eu vou da cama, faço tudo rápido, vou para o trabalho e volto. Então, a primeira coisa é sair desse modo padrão. E aí, a segunda coisa estaria muito relacionada também a seus pensamentos, sabe? Então, assim, qual é a sua forma de pensar sobre essa ideia de mindfulness? Então, existem pessoas, por exemplo, que podem pensar que, olha, mindfulness tem todos os benefícios, né, que a gente acabou citando aqui. Mas tem pessoas que acabam relacionando a religião. E aí não quer fazer, que não funciona, né? Só que não é isso. Então, O que seria, como eu falei, né, a questão esotérica, que seria algo assim, tipo meditação transcendental, eu estou invocando algum ser. Não tem nada a ver com isso. É você com você mesmo. E se você tem o Espírito de Deus, você está com você mesmo e acompanhado da presença de Deus em você, né? Então, assim, é um momento em que você tira para dar uma faxinada no teu próprio ser, ou, como você disse, para não fazer nada.
Né? Para ficar ali e se perceber, se sentir, perceber o que você está vivo, a pulsação do teu ser, enfim, perceber-se. Então, assim, a meditação todo mundo pratica, né? Então, ateus praticam Sim, meditação, agnósticos praticam meditação, né? E pessoas religiosas também podem praticar a meditação. Então, não tem relação com uma religião, né? Mas não é uma religião, a meditação não é uma religião. Então, vai ser mais uma forma de você manter mesmo esse seu estado mental ali voltado para o presente, que vai te ajudar muito, né? Enfim, então, esse também acaba sendo um, né? Como é? Me repita a pergunta. quais os obstáculos, os Sim. inimigos? E aí, mais um obstáculo para a questão do mindfulness mesmo seria você querer as coisas muito de forma rápida, né? Então, você não vai introduzir ela de forma muito rápida demais, porque você vai fazer simplesmente introduzindo aos poucos. E aí você pode ter aquela ideia, eu já tentei, mas eu não consegui, né? Calma, você tentou como, né? E aí você errou onde? Ou você não conseguiu relacionar do quê? E temos um repertório grande. Dentro desse repertório grande, a gente sempre vai saber, olha, não é algo que está aqui para você fazendo isso vai dar tudo certo. Né? Não. Então, assim, tem essa estratégia aqui que você pode utilizar, que podem dar certo com você ou podem precisa ter essa consciência, né? Que Sim. algumas estratégias elas irão funcionar, outras não. Então, essa aqui não funcionou comigo. Tentei várias vezes, né? Não é tentar uma vez e dizer, não funcionou comigo, não. Porque também não é algo de forma rápida, né? Aquela pílula ali da felicidade que se tomou. Toda reeducação tem um processo, né? E nesse processo aí você pode tropeçar e ter que voltar algum passo, como você disse, onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu perdi a linha? Onde foi que eu fracassei? Ou onde foi que, a partir de onde eu comecei a perceber que não funcionou? Que não estava funcionando? O que foi que eu fiz que eu possa ter feito e que fez com que não funcionasse? Ou seja, foi que me tirou do foco. E aí você volta para aquele passo ali e muitas vezes dá certo, né? Você percebe que é uma coisa simples que você tem que alterar, enfim. Sim. Então, algumas coisas irão dar certo, outras não. Então, dentro de Mindfulness tem várias técnicas, né, que você pode estar utilizando. Então, eu utilizei de verdade ela. Aí eu vi que não deu para mim, então eu passo para outra, começo a fazer essa outra. Então, você vai aprendendo com outras. Não é a primeira vez que eu faço que vai dar um resultado para você. Né? Então, você tem que realmente estar praticando ela diariamente. Ou seja, não há receita de bolo, assim, tipo, Sim. você faz isso, isso e isso, e você vai. Você tem um leque de opções, vamos dizer assim, o fundamento é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas você tem várias técnicas, você tem várias aplicabilidades diferentes, mas todas apontando para a mesma circunstância e para o mesmo resultado, e você precisa, de certa forma, experimentar cada uma delas com calma e essa questão que você falou, né, do imediatismo, que é exatamente o contrário do mindfulness, né? Ou seja, você tem que dar essa freada e se perceber, porque senão, como você disse, quer a pílula da felicidade. E muita gente quer a pílula da felicidade para tudo hoje, né? Somos a geração dopamina. A gente quer aquilo que é bom, vamos dar não é o miojo, a gente quer o miojo para a vida, né? Então a gente quer que tudo já venha pronto, e isso se reflete em várias facetas da vida. Só que a mente nossa, a nossa mente precisa de descanso, precisa de paz, precisa de graça, precisa de oxigênio. E aí quando você para um pouco, que você senta, o que é que vem na sua mente? Eu tenho aquilo para fazer, eu tenho isso para fazer. Estou perdendo tempo aqui. Né? Então você não dá para você esse espaço que é seu. Né? Porque de repente eu posso sentar, né, na minha casa, sei lá, tomar alguma coisa que eu gosto de tomar, né? Comer alguma coisa, fora do tempo, fora daquilo que foi programado, e está tudo bem, né? Só aquele momento que eu estou proporcionando para mim e aproveitar de fato, né? Aquele momento sem ter toda essa cobrança, né? De você ter um problema para resolver, de você ter algo para você fazer. Então é você parar agora e prestar atenção nas coisas que se apresentam para você no momento.
que você pode fazer de tudo que foi colocado aqui? O que você precisa fazer para colocar tua mente nesse lugar de auto-reconhecimento, de saber que você pode frear, que você pode parar, que tipo, você não precisa viver na velocidade que o mundo te pede que você viva. Que você tem uma velocidade que você precisa respeitar essa tua potência, essa tua velocidade, para que você não gaste os seus quilômetros de vida correndo na velocidade do mundo e você perceba que você viveu pouco, ainda que tenha vivido muitos anos de vida. Porque muita gente vive muitos anos de vida, mas vive pouco. Porque viver e desfrutar da vida. E a vida existe, o mundo criado existe, para que a gente desfrute. É aquela ideia da semana, não é? Então, assim, tem pessoas que chegam no domingo, na sexta, nossa, a semana se passou muito rápido. Por que será que a semana se passou muito rápido? Isso é muito para querer. Olha como o ano passou rápido, né? Rápido. Olha, cada vez mais o ano, parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. E na verdade parece que somos nós que estamos correndo muito, né? Fica muito no automático, na verdade. Então aí o tempo se passa e você nem percebe. Então não estou aproveitando as coisas. Por isso que Mindfulness se aplica em qualquer lugar. Estou indo para o trabalho, estou falando meus dentes, estou fazendo até mesmo alguma atividade, né? Então tudo isso aí eu estou aplicando mais. E em contrapartida também melhora até sua atenção. Para tudo, né? Queridos, a gente está chegando ao fim do nosso podcast hoje, né? E não de hoje, mas a nossa série, né, desde segunda-feira. Como eu tenho falado durante a semana, a gente falou sobre gerenciamento de estresse, falando sobre conexão social, falando sobre a importância da atividade física para a saúde emocional, falando sobre a importância da boa alimentação para a saúde emocional, falando sobre resiliência emocional. Hoje a gente encerra de forma muito, mas muito preciosa, falando sobre algo que a gente pode praticar para ter, de fato, uma missão e um corpo. Nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito. E às vezes a gente busca Deus, busca se relacionar com Deus, faz academia, toma suplementação para ter saúde física, mas a mente está destruída. Não consegue se relacionar bem com ninguém, não consegue parar. E quando para, a mente continua girando. Eu sou um exemplo disso. Então, às vezes eu paro e a minha mente está girando, pensando em coisas que eu não deveria estar pensando. E até eu dizia isso ontem, que hoje eu aprendi algumas coisas, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, que se eu consigo, eu delegando algumas coisas que eu não preciso necessariamente fazer, eu vou ter uma melhor autonomia mental. E aí eu fiz isso, mas me deu paz, eu estou chegando agora, né, no mês de setembro, já quase outubro, infinitamente melhor mentalmente do que em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado eu estava clamando por férias. Já acabou o combustível. Então quando eu falei, meu Deus, por que isso? Por que eu não estou bem? Por que eu estou cansado? Por que a minha mente está apodrecida? Se eu estou sem vigor para mais nada. E aí eu percebi que eu estava fazendo coisas que eu não precisava fazer, que outras pessoas poderiam fazer. E quando isso foi delegado e tal, eu consegui tempo para botar o juízo no lugar. E aí a gente, hoje eu posso dizer que, de certa forma, não, com certeza, eu tenho uma autonomia, eu tenho uma saúde mental melhor do que eu tinha há um ano atrás. Então, isso é algo que a gente precisa, de fato, levar em consideração. A gente vive num mundo cada vez mais tóxico, adoecedor, e a gente precisa cuidar da mente da gente. Não só da fé, não só do corpo, mas da mente, porque a mente ela vai ajudar para que o corpo esteja bem também. Consequentemente, se a gente tiver com a mente boa e com o corpo bom, a fé vai estar bem também, porque a gente sempre está melhor na fé quando a gente está saudável, quando a gente está legal. Quando a gente está doente, a gente fica para baixo e até crer que é mais difícil, não é verdade? Então, assim, eu quero agradecer demais, Elinei, por tudo que você falou aqui, por esse tempo esse bate-papo, por tão esclarecedor que foi. Hoje,
Para muitos, mindfulness não é mais um palavrão, se tornou uma realidade praticável. Né? Tem gente que vai se tornar amigo do mindfulness a partir de agora, e isso graças a você. A culpa é sua se o pessoal começar a praticar mindfulness, e que boa a culpa você carregará sobre os seus ombros. Então, assim, muito obrigado, cara, muito obrigado demais por esse tempo, por esse bate-papo que você tem nos dado aqui, dicas tão preciosas para que a cachola da gente funcione legal. Eu que agradeço, na verdade. Eu espero que todos consigam depois, até mesmo assistir novamente, né? Consiga pesquisar também, se informar mais sobre o que é mindfulness e como é que eu vou aplicar. Então, é necessária essa busca por esse conhecimento, né? Então, assim, hoje as pessoas elas estão adoecendo cada vez mais, né? Até mesmo no quesito, quando a gente fala sobre saúde, né? Saúde é justamente o seu bem-estar biológico, o seu bem-estar psicológico. De forma integral, né? É, tudo, sabe? Então, assim, por isso que essa semana, com todas essas lives, foram importantes, né? Porque trataram de abordagens diferentes. Então, você precisa cuidar disso tudo. Cada tema da semana, você precisa cuidar dele, para que no final você tenha essa saúde, né? Sim. Então, por isso que é bem constitutivo para todos eles. Maravilha, maravilha. Gente, Deus abençoe muitíssimo você. Esperamos que você tenha sido abençoado por essa semana. Quero dizer para você que a nossa comunidade fica de braços abertos para você, que, como eu já falei, essas lives também servem para trazer à tona aquilo que é a nossa rede de cuidado do aconselhamento, que daqui a pouco vai estar de verdade funcionando. A gente tem orado por isso e trabalhado para que isso possa ser uma realidade, porque nós queremos cuidar da tua vida e do teu coração. Nós queremos ser instrumento de Deus para a sua vida. Tá bom? Você que estava conosco, Deus abençoe. Se você chegou na metade da live, quando terminar, ela vai ficar salva, volta lá, assiste devagarinho. Está cansado? Dorme, amanhã você vê. Mas não deixa de assistir na íntegra. Não assistiu os outros episódios? Repito, vai lá, assiste os outros episódios. Constrói aí essa rede de conhecimento que tem o poder de mudar muita coisa na tua vida, que vai restabelecer muita coisa que você perdeu ao longo da caminhada da tua vida. E talvez você perceba que a vida que você está vivendo hoje pode ser muito, mas muito melhorada se você caminhar com saúde mental, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe muitíssimo. E quem sabe, ano que vem ou em outro momento, a gente volta com o papo de cabeça. Deus abençoe você.